Bom, galera, eu ia gravar um vídeo de notícias hoje, mas aí eu me deparei com essa notícia e resolvi gravar um vídeo sobre essa questão de audiências e show de wrestling, né? O NXT essa semana teve sua pior audiência em 2024. Aliás, vocês viram algumas pessoas aí noticiando sobre isso, né? Porque quando é All Elite, rapidinho, qualquer coisa é coisa, né? Mas quando é WWE, pra não perder like, ninguém noticia as coisas ruins, né? Interessante isso. Mas pra vocês verem que a audiência em show de wrestling esse ano não... Aliás, esse ano não, nesses últimos tempos não está indo bem. Eu vou mostrar números aqui pra vocês, tá? Porque, por exemplo, a gente fala muito sobre All Elite, né? E sim, teve uma queda da audiência da All Elite nessa semana. Mas como você tá vendo aí no número, teve uma queda de 1.000 telespectadores na média. Então, assim, dá pra dizer que praticamente que é a mesma audiência da semana passada, né? Porque uma diferença, assim, de 1,0 normalmente os matemáticos nem consideram, né? Eles consideram meio que um empate técnico, até porque a gente tá tirando uma média, não é que foi exatamente isso de telespectador. Essa é a média final, né? Então, o ponto é, a All Elite ela não alavancou sua audiência, como vocês estão vendo aí nos números, mesmo com a chegada de Ospreay, mesmo com a chegada da Mercedes Moné Sasha Banks, mesmo com a chegada do Okada. Desde janeiro até agora, março, você está vendo aí que a média é essa dos 800 mil telespectadores, ó. Aí você vai ter 800 mil em 91, você vai ter 800 mil em 37, aí às vezes você vai ter 800 mil e ponto, 800 mil e 1. Houve duas ocasiões que ficou abaixo dos 800 mil, né? Que teve uma que foi 797 mil e a outra de 779 mil telespectadores. Mas assim, a All Elite não está em queda livre, a All Elite não está em falência, até porque no próprio ano passado... Você vai ver que a média é exatamente bem semelhante, ó. Você vai ter ali alguns picos um pouquinho mais altos ali de algumas semanas com 900 mil telespectadores, né? Mas nunca chega no 1 milhão. E sabe quem fica falando que a All Elite nunca chega em 1 milhão? Eu falo isso desde que a All Elite foi fundada. Eu fico falando toda santa semana, falando, galera, ó, vocês que são empolgados com a All Elite, não fiquem querendo se vangloriar com números, tá? Porque a All Elite ganhava da NXT toda semana, e a gente já vai falar da NXT na sequência. E aí os caras se vangloriavam, tamo ganhando da NXT, tamo ganhando da NXT. Cara, mas vocês não tá chegando no 1 milhão. Se fosse tipo assim, a All Elite fazendo 1 milhão e 100, o NXT 700 mil, a All Elite fazendo 1 milhão e o NXT fazendo 900 mil, beleza. Aí era uma guerra legal, mas ali é a guerra pra ver quem que sobrevivia, né? Porque nenhum dos dois chegava no 1 milhão de telespectadores, né? Mostrando que você ali... tinha uma limitação. E até quando trocou-se de dias, né, pensou-se o que? Não, agora a NXT é na terça, o Dynamite é na quarta, não vai ter esse problema de concorrência, logo os dois devem chegar no 1 milhão de telespectadores. E isso não aconteceu. E não aconteceu mesmo levando o CM Punk, não aconteceu mesmo levando o Bryan. Você teve poucos shows da All Elite que passou de 1 milhão de telespectadores. Eu vivia brincando até, gente, se eu exalto a All Elite, mas a All Elite nunca chega no 1 milhão, né? Aí você vai pro NXT, o NXT é ridículo, gente. O NXT teve a pior audiência de 2024, mas também, assim, a média do NXT geralmente é essa ali. O NXT ele nunca chega nos 800 mil do Dynamite, por exemplo. A média normalmente do NXT é 600 mil e pouco telespectadores ali. E quando era o NXT forte mesmo ali, com Adam Cole, com Ciampa, com Johnny Gargano, com a turma de Elite... Mesmo assim, não conseguia chegar no 1 milhão de telespectadores e perdia constantemente pro Dynamite quando era nas mesmas semanas, né? Então, não é que esse 2.0 aí é exclusivo dele, não. O 2.0, claro, é uma porcaria, mas não é o culpado principal. Os shows do Raw. Shows do Raw, esse ano até que deu uma melhorada, olha, por que pareça. Mas a piada com o show do Raw é o quê? Nunca chega nos 2 milhões. Você pode ver aí que mesmo no Raw pós Royal Rumble, ele ficou no 1 milhão e 91 mil telespectadores, né, na média, mas ele não chegou nos 2 milhões de telespectadores na média, cara. Sofre. Esse ano com o Road to WrestleMania animado, com The Rock, Cody Rhodes, hashtags ali e tal. E o Cody Rhodes, ele realmente atrai audiência, o Cody Rhodes atrai números e ele pertence ao Raw. Mesmo assim... O show do Raw ainda não chega nos 2 milhões. Ele sobe um pouco, você vê que a média aí tá muito melhor em relação ao ano passado. Porque se você for ver ano passado, gente, é humilhação. Olha essa média do ano passado do Raw. A gente falava que semana atrás de semana
o Raw ia tendo a pior audiência de todas, da sua história. Então, tipo, lá em setembro mesmo, pior audiência da história do Raw. Aí na semana seguinte, a pior audiência da história do Raw. Aí na outra semana, não, subiu um pouquinho, mas também não é nem 1 milhão e 500. Foi ridículo ano passado. Ano passado foi assim, constrangedor o quanto a audiência do Raw estava sendo zoada, né? E que mostra que o wrestling está sofrendo uma crise de audiências e não é de agora. Vocês vão lembrar que, cara, antigamente ali, geração Fox Sports, por exemplo, vai lembrar disso. Você ia ver as médias do Raw, do SmackDown, era sempre beirando aos 3 milhões de telespectadores. Quando o SmackDown foi para Fox, pensava-se que o SmackDown ia ficar na média dos 3 milhões. Hoje em dia o SmackDown se exalta de ficar acima dos 2 milhões de telespectadores. Vem numa fase legal, 2 milhões e 500 aí, mas realmente essa era a audiência ruim antigamente. Eu lembro quando o Raw fazia 2 milhões e 500, nossa, mas era uma porcaria. Como assim? O Raw está em queda livre, né? Hoje em dia a galera comemora se o Raw faz 1 milhão e 700, pra você ver como que mudou completamente, né? O Raw não chegar a 2 milhões virou normal. É bizarro isso. O Raw antigamente 2 milhões e 500 era pouco. E assim, quando eu falo antigamente, não é muito longe. É 2016, cara. 2017 isso. Vocês devem lembrar disso. O SmackDown, mesma coisa. O SmackDown era pra estar nos 3 milhões. Hoje em dia consegue ficar acima dos 2 milhões e já é uma Copa do Mundo, né? Talvez até por isso a WWE queira mudar para um streaming, porque percebe que na TV tá complicado. Pro lado da All Elite, a All Elite ela não vai conseguir subir de audiência mais do que isso, imagino eu, enquanto ela não furar a bolha. E para ela furar a bolha, ela vai ter que fazer coisas igual a WWE faz, que são coisas que muitas vezes nós aqui reclamamos. De a WWE não pregar para convertido, de a WWE querer atrair fãzinhos de TikTok, a tia do bolo, a criançada, né? Então aí começa a fazer segmentos, começa a fazer rivalidades muito mais simplificadas, muito mais de fácil acessibilidade, de assimilação, né? Coisas mais curtas. Então assim, tudo o que a gente critica na WWE, para o Elite conseguir atingir uma audiência maior, ela teria que fazer. A gente quer isso. Então, eu penso o seguinte, a All Elite, pregando para convertido e fazendo os números que faz, eu, sinceramente, estou feliz, sabe? É só 800 mil de média por semana que existe de fãs de Pro Wrestling puro, no seu estado natural, sem inserir nada ali do mainstream, que seja então, sabe? Não vai chegar no 1 milhão? Beleza, mas esses 800 aqui os fãs ali fiéis, que gostam desse estilo de Pro Wrestling. E se quiserem ver algo diferente, que assistam WWE, né? Não vai fazer os números que a WWE faz? Não vai. E aí é o que eu falava desde antigamente. Por isso ficar forçando essa competição de All Elite e WWE, contanto que não seja na zoeira, né? É meio tosco, porque não vai existir competição, sabe? São quase que esportes diferentes, então é meio bobo ficar fazendo isso, né? Porque por mais que seja legal, né? Eu faço isso de zoar, antigamente eu usava o Elite, hoje em dia eu uso o da WWE ali. Quem leva a sério, quem realmente acha que é uma competição entre os dois, tirando disputa de contratação de lutador, que isso realmente está numa competição alta já há um bom tempo, que ambos têm condições de oferecer bons contratos. Esse negócio de comparar show com outro, o número de um show com outro, qualidade de um show com outro, cara, são esportes diferentes. WWE é quase 100% no entretenimento, segmentos, coisas simples, fáceis. Na All Elite, você tem que ter ali uma base de conhecimento para poder saber quem é quem, por que está lutando e, querendo ou não, se alegrar muito mais em ver boas lutas do que grandes segmentos. Não que não tenha grandes segmentos e não que na WWE não tenha grandes lutas, mas o foco principal da All Elite é um, o foco da WWE principal é outro. Não que as outras coisas não estejam juntas, né? Agora, o caminho da WWE eu acho que vai ser interessante, tipo Netflix, vendo que a audiência realmente está desse jeito, manda o Raw pra lá, manda o SmackDown pra lá, manda o NXT pra lá. No streaming, com assinaturas, eu acho que a WWE vai se dar muito melhor aí, porque, beleza, a gente não vai ter mais audiências de TV, mas mesmo que a galera que assiste hoje em dia o Raw e o SmackDown dê uma diminuída, eles vão estar pagando pra assistir. Eles vão estar assinando na Netflix pra assistir. Logo a gente tá ganhando em cima, entende? É igual eu fazer vídeo exclusivo aqui para membros e eu fazer vídeo aberto. Os vídeos abertos estão pegando 5 mil views.
Aí eu vou fazer vídeo exclusivo para membros. Só que só 1000 membros vão assinar. Beleza, só que esses 1000 membros estão pagando para assistir. Então é melhor você ter 1000 pagando para assistir do que ter 5.000 de graça e aí você só vai ganhar com os anúncios. Vocês entendem mais ou menos a lógica? A WWE sendo esperto, pra mim não é à toa, por isso que tá indo pro Netflix, porque tá vendo rumos da audiência. All Elite deveria pensar isso? Eu acho que deveria pensar isso. Embora também vai ter um mercado aberto pra TV, uma vez que a WWE sairá dela, né? Então, quem sabe também não pode ser uma boa ficar nisso daí, mas eu acho que o streaming vai ser a solução, cara. O wrestling na TV não é de agora, tá mostrando que está em queda livre. E quando tem outros esportes para competir, eles amassam o Pro Wrestling, eles amassam o WWE ou Elite de todas as formas possíveis. Hoje a gente tá vendo uma WWE que tem The Rock, que tem Road to WrestleMania, que é a época mais empolgante. Eu quero ver depois da WrestleMania. Vocês viram a média do Raw ali atrás? E quando passar esse período, vai voltar a ficar naqueles números ali? Eu não duvido, porque no passado foi assim e no outro também foi. Então, para de ficar zoando a audiência de show de uma empresa e de outra, porque tá todo mundo ferrado, tirando o SmackDown, que é da Fox.